No último domingo, dia 15 de abril, a Polícia Civil de Colíder, Mato Grosso, cidade localizada a 650 quilômetros da capital Cuiabá, juntamente com a Polícia Militar, realizaram a apreensão de um grande número de entorpecentes e de alguns menores traficantes. Segundo o delegado de Polícia Judiciária Civil aqui de Colíder, Dr. Sérgio Ribeiro, foi pedido à Justiça a internação dos menores, mas foi negada. Revoltado com a situação, o delegado desabafou à imprensa. Nós queríamos tentar uma vaga lá no Pomeri, em Cuiabá, para esses menores, lá no Pomeri. No entanto, em menos de 24 horas, a juíza entendeu que isso daqui não era caso de internação. Quer dizer, um adolescente com uma arma de uso restrito, um 357, com 3 quilos de maconha, de pasta base, com várias munições, não é motivo para internação. Vou ler para não dizerem. Analisando minutantemente os autos, entendo que assiste razão ao promotor de justiça, pois também entendo que, por hora, não há motivos para a decretação da internação dos infratores. Nesse final de semana, o promotor que estava de plantão aqui era um promotor de Marcelândia e era a juíza de Colíder. Os dois acharam que isso daqui não era motivo para prender os menores. A partir de hoje, eu quero dizer o seguinte: a Polícia Civil não vai mais prender menores. Nós não vamos despender um esforço deste tamanho para prender menor, em menos de 24 horas eles serem colocados na rua. O mínimo que tinha que ter ficado era 5 dias para tentar a internação de 45 a 90 lá em Cuiabá. Tinha que ter vaga para esse tipo de criminoso. A partir de amanhã, se menores tiverem montando uma boca de fumo ali na praça, uma banca para vender menores, a população não procure a polícia tem feito o seu trabalho. Isso daqui é trabalho da Polícia Civil, é trabalho da Polícia Militar. Em menos de 24 horas, soltar esses menores é dizer para os criminosos de 16 e de 17 anos, vocês podem andar armado com arma de uso restrito, vocês podem vender maconha para as crianças nas escolas, vocês podem vender cocaína para as crianças na escola, vocês podem viciar os adolescentes, vocês podem assaltar. Na verdade, é isso que foi dito. Então, se é para soltar em menos de 24 horas, a Polícia Civil não vai colocar o seu efetivo, que é pouco, para prender menor. Só que eu quero dar um alerta: a população vai sofrer e muito. Porque a partir do momento em que você diz para os menores, vocês não serão mais presos, esses menores vão entrar na sua casa com essa arma aqui, com a arma dessa aqui que é 357, vão assaltar vocês. Se levarem um tiro de uma arma dessa aqui, a letalidade é grande, a chance de ficar vivo é muito grande, é muito pequena a chance de ficar vivo. Então, quando vocês tomarem um tiro de um menor desse, vai ficar solto. A Polícia Civil não vai ficar indo atrás de todos esses menores para eles ficarem soltos. Qual o motivo? Então, a população vai sofrer um pouco agora com os menores. E quando você estiver sofrendo com assalto, com estupro, com assassinato praticado por menor, procure o fórum, procure a juíza que soltou. Não procure a polícia, que a população vem bater na delegacia, a população vem bater no quartel da Polícia Militar, na Polícia Civil. E ninguém vai bater lá no fórum, porque quem atende o povo é a polícia. Quem atende o povo 24 horas é a Polícia Civil, é a Polícia Militar. No fórum, ninguém atende a população. Então a população vem cobrar da polícia e não cobra de juiz, não cobra de promotor, não cobra de ninguém. Então, a partir do momento, se tiver menores vendendo droga lá na praça, com a banquinha, como se tivesse desse jeito, procure a justiça. O fato ganhou grande repercussão e levou a juíza da comarca de Colíder, doutora Ana Paula Gomes de Freitas, a falar sobre o caso. No Brasil, o juiz tem somente 3 possibilidades de internar um menor. Quando o menor comete um ato infracional, mediante violência ou grave ameaça, um roubo, um estupro, um homicídio. Quando essa violência ou grave ameaça é exercida contra a pessoa.
Essa é uma hipótese, uma possibilidade de internação. Uma segunda hipótese que o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz é naquela hipótese em que o adolescente, a ele foi aplicada pelo juiz alguma medida socioeducativa diferente da internação, no caso uma liberdade assistida, uma semi-liberdade, uma prestação de serviços, e ele não cumpre, e ele não justifica porque não cumpriu, e a única forma de fazê-lo cumprir é internando. Essa também é uma hipótese. Uma terceira e última hipótese em que o juiz pode internar um adolescente infrator é no caso em que ele pratica qualquer ato infracional que não seja cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, mas que, independentemente de qual seja esse ato infracional, ele tenha uma certa reiteração nessas condutas infracionais. O que é essa reiteração dessas condutas infracionais? Não é simplesmente a autoridade policial ou promotor de justiça dizer que o adolescente praticou vários atos, que ele é reincidente. Isso não é dessa forma que se prova essa reincidência. O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento pacificado, e isso serve de orientação para todos os tribunais e juízes do país, no sentido de que, especificamente um caso, vamos dar um exemplo do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, para que seja, ele não é um crime cometido mediante violência ou grave ameaça, ou seja, por esse motivo o juiz não pode internar. Ele só pode internar um adolescente que pratique o tráfico de drogas, dando um exemplo, no caso de reiteração de ato infracional. E o Superior Tribunal de Justiça ainda vem e diz o seguinte, e isso serve de orientação para todos os juízes do país, que a reiteração desses atos infracionais, ela não é uma simples reincidência. Agora, se a lei é branda com os adolescentes, eu entendo a revolta do delegado e essa revolta é minha como cidadã. Essa revolta é de muitas pessoas e não é só dele, eu entendo isso. Só que não é atacando o juiz que isso vai ser resolvido. O juiz não cria a lei. Quem cria a lei são os legisladores. Isso, para se mudar essa lei, precisa haver um procedimento perante o Congresso Nacional. Ela é uma lei federal. Enquanto a lei estiver aí da forma que ela está, nós não podemos passar por cima dela. O senhor delegado informou na entrevista dele que a juíza, numa decisão em menos de 24 horas, liberou esses menores. Em primeiro lugar, a decisão tinha que ser dada imediatamente. Quando qualquer menor é apreendido, o juiz imediatamente tem que se pronunciar se ele deve ser solto ou permanecer internado e dar a decisão fundamentando os motivos da internação, porque a internação é a exceção e ela tem que ser fundamentada e embasada em elementos nos autos. À vista dos autos, o que eu tinha nos autos para decidir? Veio o auto de prisão, o auto de apreensão, com as declarações das testemunhas e das pessoas apreendidas. Além disso, o que veio? Um boletim de ocorrência subscrito pela Polícia Militar. Do que foi apreendido, só. Nada mais, nenhum documento a mais. Nenhum documento que dizia que aqueles 3 menores infratores eles estavam reiterando na prática de ato infracional. O juiz não pode decidir uma vírgula de acordo com o que está fora do processo. Se naquele procedimento o senhor delegado não encaminhou nada dizendo que aqueles 3 adolescentes ou qualquer um deles fosse reiterador da prática de ato infracional, eu não poderia, sob pena de estar ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer a internação, decretar a internação desses adolescentes. Eu observei da entrevista que o senhor delegado disse que eles eram traficantes conhecidos, que há menos de 10 dias eles tinham sido apreendidos pela polícia. Essa informação nunca chegou ao processo onde os menores foram liberados. Essa informação eu só obtive assistindo à entrevista do senhor delegado. Então, se eles tinham sido apreendidos, se eles são conhecidos traficantes, o senhor delegado tinha a obrigação de trazer para o processo essas informações, para que me possibilitasse decretar a internação. Tanto que o promotor de justiça que emitiu o parecer
solicitando a liberação dos menores, ele deixa claro em um parágrafo da manifestação dele, no sentido de que não há nos autos nenhum relato de reiteração de prática de ato infracional. Toda vez que o senhor delegado trouxer um procedimento da forma que veio, sem nenhum elemento para prender, nós vamos soltar, porque nós vamos continuar cumprindo a lei, doa ela quem doer. Tá? Então, assim, nós não concedemos alvará, nós vamos continuar. Quem trabalha comigo há 8 anos na vara da infância sabe que eu não tenho tolerância com o menor infrator. Sabe que eu falo brincando nos corredores, mas é uma verdade, que o meu sonho é que tivesse um centro de internação em Colíder que me ia fazer um limpa. Os menores infratores que já passaram pela minha sala de audiências sabem que se eu tiver um mínimo de possibilidade de interná-los, eu vou interná-los. Então, eu não sou uma juíza que incita aos menores a praticarem atos infracionais, só que eu sou uma juíza que cumpre a lei, certo? A questão do senhor delegado ter dito que de agora em diante não vai mais prender menores, que não vai mais investigar, que se acontecer de um menor matar, roubar, invadir a casa de quem quer que seja, que a população deve procurar a juíza, deve procurar o Poder Judiciário, eu digo à população que fiquem muito tranquilos. O senhor delegado não vai fazer isso. É obrigação dele continuar investigando e prendendo, é obrigação dele e da Polícia Civil continuar investigando e prendendo. Portanto, qualquer situação que acontecer, a população deve continuar procurando a delegacia de polícia. E se, por um acaso, o que eu muito duvido que vá acontecer, acredito que ele tenha falado aquilo num momento de exaltação, de emoção, né, talvez de revolta, se acontecer, a população deve procurar o Ministério Público imediatamente, porque nesse caso, o que eu repito, nós não acreditamos que vai acontecer, o senhor delegado e os respectivos policiais que se recusarem a atender a população a proceder uma investigação, uma prisão, estarão cometendo um crime chamado prevaricação. Em conversa com a nossa reportagem, o delegado de polícia, Dr. Sérgio Ribeiro, não quis gravar a entrevista, mas disse que vai continuar fazendo a apreensão de menores.